Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3! Hoje é quinta-feira, 16 de agosto de 2018. Estamos aqui de volta ao Rio, no Estúdio Major na Tijuca, para mais um Lado B do Rio, o podcast sobre a cidade que foi arrochado na ditadura. Aqui quem fala é o Cício Canete. Estou aqui acompanhado no estúdio por Caio Belandi. Olá, Caio! Olá, bom momento aos amigos, ouvintes, aos amigos panelistas. Hoje temos convidados aí, nosso produtor secreto está aqui, voltou para o nosso estúdio, com outro convidado também para falar de um tema bem legal. Mas antes, fazer a introdução, agradecer, a galera que compareceu primeiro à live, assistiu a live lá no Facebook da gente, lá na Central 3. Foi uma experiência, enfim, bem legal. Acho que todos nós gostamos muito de fazer ao vivo, que era... Eu sempre falo isso aqui, minha meta, eu gostaria muito de que o Lado B fosse toda semana ao vivo, Enfim, quem sabe alguma... Nos próximos meses aí a gente consiga fazer um mecanismo para fazer sempre ao vivo, que acho que é bem legal, pela interação com os ouvintes, enfim, pelo debate também fica mais legal. Pelo estúdio na Central 3 também, a gente gosta muito daquele estúdio lá, daquele ambiente, dos colegas de Central 3, enfim, foi muito legal. Estar numa cidade diferente também, acho que, enfim, foi um final de semana bem legal, e a experiência de ter feito ao vivo na sexta-feira passada também foi ótimo. Então agradecer aos ouvintes que assistiram e depois ouviram posteriormente também o podcast de comemoração 2 anos. Aqui uns agradecimentos especiais, ao Felipe Trafa, que estava lá no estúdio com a gente. Ele até comentou lá na live, mas aí, enfim, ele estava ao vivo lá com a gente, foi assistir a gente. É ouvinte, torcedor Juventino. Isso, Juventino, torcedor do Juventus, lá de São Paulo. E a 3, na verdade 4 ouvintes que foram tomar cerveja com a gente. Até achei um número baixo, tá, o pessoal de São Paulo. Mas eu vou perdoar, porque primeiro estava frio, e segundo que a gente avisou em cima, A gente só marcou na terça-feira. E chegamos atrasados. E a gente não ouviu, e a gente não falou na semana retrasada. Então, assim, vou fazer essa meia-culpa, mas eu achei que foram poucos. De qualquer maneira, foram poucos, mas foram bons. O Rafael Antunes estava lá com a gente, o Geraldo Zarran, lá do Chutando Escada, um podcast bem legal também, o Ricardo Streit, eu acho que é Streit que se fala, enfim. E também o ouvinte que é boliviano, que o Fagner vai falar mais sobre ele, enfim, a gente vai falar, o Franco. Então, agradecer a eles que presencialmente foram lá tomar cerveja com a gente, trocar ideia. Ao pessoal da Central 3, ao pessoal do meu grupo de WhatsApp Clubistão, enfim, todo mundo que compareceu lá. Família Belandi, que, enfim... Compareceu em peso na live? Na live, lá em São Paulo, não. Então, vamos tocar o barco aí, que tem bastante coisa pra falar. Olá, Fagner Torres, que hoje promete uma longa introdução, então se preparem. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez a presença, os convidados aqui, nossos camaradas. Vamos aqui falar sobre um novo livro que está sendo lançado aí, desses nossos amigos, entre eles o nosso produtor, nosso quinto elemento secreto. Mas antes de começar, de passar a palavra, queria também agradecer a presença de todo mundo que esteve com a gente lá em São Paulo, rapaziada da Central 3, os nossos ouvintes, em especial agradecer a 2 grandes figuras, ao Gil Luiz Mendes, que é nosso companheiro do Baião de 2, também da Central 3, que me deu uma guarida sensacional lá nos 3 dias, que eu estive em São Paulo, quase 3 dias que eu estive em São Paulo, lugar onde eu pude me proteger do frio, que como estava frio em São Paulo, mas na casa do Gil eu pude me proteger do frio, ainda comi um queijo coalho vindo diretamente de Recife, realmente sensacional. Um abraço pro Gil. O Sol Nordestino estava lá? O Sol? Sol. Não, o Sol não. E um abraço também especial pro Franco, que o Caio falou na fala dele agora há pouco, que é esse nosso ouvinte boliviano que esteve presente na cervejada e me deixou bastante... Eu já tá complicado esse negócio, porque todo programa eu falo que fiquei muito emocionado, E é verdade. Fagner é emotivo. E é verdade.
Fiquei realmente muito emocionado com a presença do Franco. Ele chegou lá de mansinho, lá se apresentou, veio falar comigo e foi se chegando e prestando atenção. Ele falou pouco durante a cervejada, né? Ele ficou muito mais ouvindo todo mundo do que falando, mas quando falou, ele tocou a gente, né? Que ele falou que, eu vou repetir aqui a frase dele lá, eu não vou conseguir imitar o sotaque, né, portunhol dele, mas ele falou que ele, antes de ouvir o Lado B, ele era um puta cara escroto, e que o Lado B ajudou muito a mudar o pensamento dele, né? Depois que ele começou a ouvir o podcast, ele aprendeu muita coisa e mudou muito o pensamento dele sobre diversas situações, sobre diversas coisas que acontecem no dia a dia, e que ele se espelha muito em cada um de nós e que ele tem a gente como referência. E aí eu ouvi isso, né? Vindo de um veículo de comunicação independente, um programa independente, né? Que tem um alcance, o alcance é baseado pela nossa própria força, né? Se não é a nossa divulgação, se não é nossos amigos, as pessoas não ficam sabendo do programa. Então é sinal de que a gente está chegando onde tem que chegar, né? Tá chegando no coração, nas mentes das pessoas. Então um abraço pro Franco, né? Que me emocionou muito. E por fim, o outro abraço, o último abraço, eu falei que eram 2, mas na verdade são 3, pro Marcelo. Eu até falei dele no programa passado, mas estava muito corrido, eu acho que merecia falar mais um pouco, né? O Marcelo Silva Lima, que foi um cara que demonstrou muito carinho por mim, desde muito antes de eu chegar em São Paulo, né? Quando eu ainda estava no Rio, ele me mandou uma mensagem inbox no Facebook dizendo que tinha um presente para mim, e quando cheguei em São Paulo ele me deu o presente, enfim, que é um livro do Maurício de Souza, né? Que fala do Jeremias. Maurício de Souza, uma história sobre racismo, e também fiquei muito feliz com o presente. Ele esteve lá na Central 3, infelizmente a gente não se encontrou pessoalmente, porque eu andei muito a pé em São Paulo, então a gente não conseguia se encontrar, porque ele estava sempre com pressa também, porque tem os compromissos dele, mas na próxima vez a gente deve se ver. E por fim, agora sim, para poder passar a palavra, né, falar de um caso que aconteceu hoje de manhã, que eu fui cobrado também já nas redes sociais hoje para poder falar sobre o assunto, que é Thalíria Petroni, né? Eu acho que interessa a todo mundo. Tá na pauta, mas enfim, vamos lá. Bom, a gente vai falar muito mais sobre a Thalíria no bloco daqui a pouco, então vou passar pro Daniel. Boa noite, boa tarde, bom dia, bom momento a todos os ouvintes. Reiterar o que os outros 2 panelistas já falaram. Um agradecimento à galera que foi na cervejada em São Paulo, que assistiu a live. Não tem mais a acrescentar, muito bom estar na nave mãe, né, no estúdio lá, Mané Garrincha, na Central 3. Um abraço para todo mundo lá da casa, e destacar também a sequência de tweets do Paulo Júnior, né, sobre nós no Twitter, que foi bem legal, e uma análise, uma boa análise sobre o programa e suas implicações. Bom, inspirados pela roleta dos convidados em nosso especial, trouxemos logo 2 convidados para falar do livro de Purês lançado. O Lado B tem o prazer de receber novamente o produtor honorário do programa e professor da Rural do Rio de Janeiro, Pedro Campos, e o professor da UERJ, Rafael Brandão. Olá os 2, começando pelo mais sênior. Opa, olá, boa noite, boa tarde, bom dia aos ouvintes, aos colegas aqui. É uma satisfação estar de volta aqui no Lado B, e hoje a gente vai falar sobre esse novo livro que Rafael, eu, também a professora Mônica Martins, estamos lançando agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudar os colegas aqui da bancada, saudar os ouvintes do Lado B do Rio e agradecer a oportunidade de nós podermos estar aqui divulgando o nosso livro, né, discutindo um tema fundamental nos dias de hoje, que é a ditadura militar. A política econômica nos anos de chumbo retrata a forma como a ditadura guiou o processo de acumulação capitalista que desenhou o cenário econômico brasileiro nos últimos 50 anos. Pedro, como funcionou esse sistema e quanto ele difere do lobby atual no Congresso? Bacana, vamos lá. Então, falar um pouquinho sobre o livro, né? A gente está lançando esse livro, Política Econômica nos Anos de Chumbo, que é uma coletânea, são 11 capítulos, né? Esse livro está saindo agora pela editora Consequência, e ele foi organizado pelo Rafael, pela professora Mônica Martins, que é minha colega lá na Rural, e por mim. Ele remonta a um evento que a gente organizou no âmbito do nosso laboratório de História Econômica, no ano de 2014, por ocasião dos 50 anos
vítimas do golpe civil-militar de 64, né? E são vários autores, tem um viés multidisciplinar, tem economista, tem historiador, sociólogos, né? Autores também de diferentes instituições. E a gente aborda temas diversos, né, como o complexo industrial militar, criação do Banco Central, concentração de renda, empresários, banqueiros, política agrária, transição, pensamento econômico, projeto nuclear e tudo mais. Qual é a proposta do livro, né? Quando a gente pensa a ditadura, a gente associa, em geral, no senso comum, digamos assim, a tortura, a gente associa a repressão, a gente associa a censura, né? E isso é dramaticamente atual, eu acho que precisa falar sobre a ditadura, né, tendo em vista que a gente vive sob um golpe de Estado, a gente, além disso, né, vê nas manifestações recentes pessoas defendendo a volta da ditadura, e a gente tem a candidatura aí de pessoas afinadas e assimiladas ao regime, né? Então a gente propõe discutir a ditadura para além desse, digamos assim, senso mais comum, né, que associa diretamente a tortura, censura e repressão. Não é errado associar a essas dimensões. Mas não é só isso. A ditadura tinha um programa econômico. Tinha um programa econômico que tinha relação com a repressão, mas tinha seus beneficiários, né? A ditadura foi iniciada com um golpe, com participação decisiva dos empresários, né? E na política econômica, esses empresários foram extremamente favorecidos, mediante direcionamento do orçamento, mediante práticas como isenções, facilidades, incentivos, e também com as políticas endereçadas aos trabalhadores, né? A gente teve intenso arroxo salarial naquele período, a gente teve proibição de greves, tem uma lei de greves antigreve, melhor dizendo, logo de 64, proibindo praticamente em todas as circunstâncias as greves, intervenção em sindicatos, né? Uma má fiscalização das condições de trabalho no ambiente, o que faz com que a gente tenha uma explosão de acidentes de trabalho no Brasil. O Brasil vira recordista internacional de acidentes. As estatísticas oficiais se remetem a 8 mil mortes por ano em acidentes de trabalho no Brasil, né? Fora os empresários que financiaram e apoiaram os mecanismos de terrorismo de Estado da ditadura, ou melhor, as políticas de prisão, tortura, né, e execução dos integrantes da resistência armada. É o caso famoso da Operação Bandeirantes, que contou com apoio, por exemplo, do Grupo Ultra, da Folha de São Paulo, né, e de várias empresas multinacionais. É o caso que está vindo à tona e está, inclusive, sendo judicializado nesse momento, da Volkswagen do Brasil, né, que usou suas dependências para prender, né, fornecendo fichas e relatórios sobre seus trabalhadores, e dentro da fábrica de São Bernardo do Campo houve prisão e tortura de operários da Volkswagen, né, e a empresa agora está sendo processada por isso. Isso só para dar alguns exemplos, mas eu acho que o Rafael também pode mencionar outros. Eu acho que o livro ele tenta focar num aspecto importante, fundamental, que é o regime que se inaugurou pós-64, ele representa um salto fundamental no processo de acumulação capitalista no Brasil, cujas consequências centrais, né, que são tratadas no livro, o aprofundamento da concentração de renda, né, o aprofundamento da dependência econômica externa brasileira, a inflação também é um elemento fundamental de drenagem, né, do salário da classe trabalhadora, né? Então acho que são elementos que o golpe de 64 vai inaugurar, né? Então acho que o livro tenta dar um panorama central sobre isso e complementando o que o Pedro colocou em relação à questão de se discutir, né, ditadura, né? Hoje a gente efetivamente vive um momento, né, de uma certa nostalgia em relação à ditadura militar, né, que se por um lado admite a questão da tortura, enfim, mas por outro lado o senso comum entende que aquele foi um período de crescimento econômico, de desenvolvimento, enfim, né, e o livro tenta um pouco ir na contramão desse senso comum, né. O Pedro falou que a política econômica tinha um papel central na ditadura, né, como programa econômico. É muito interessante para quem quiser olhar a ata da sessão do Conselho de Segurança Nacional da implantação do AI-5, né, 13 de dezembro de 68, a fala que reunia todos os ministros e o presidente Costa e Silva, a fala do ministro da Fazenda, o Antônio Delfim Neto,
czar da economia, né? Que ele fala, todos os ministros se remetem àquele blá 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 de segurança nacional, né? Contexto, subversão. O Delfim Neto vai no ponto. Ele fala, temos que aproveitar este momento excepcional para efetuar reformas econômicas A, B, C e D. Então, gostaria que vocês falassem também um pouco, deve estar no livro, sobre questões específicas dessa política econômica, como uma concentração bancária brutal que houve no Brasil. O sistema bancário brasileiro era bem diferente antes de 64, né? Os bancos eram menores e mais regionalizados, e os bancões que a gente tem hoje, Bradesco, Itaú, Unibanco que virou Itaú, eram bancos menores que foram meio que os campeões nacionais, para usar a expressão que ficou popularizada no governo Lula, que foram os escolhidos para virar os megabancos nacionais, um lado a concentração bancária e outro a concentração tributária, que é um caso que a gente até hoje fala, né, que o sistema tributário brasileiro ele é regressivo. Ele cobra proporcionalmente mais dos pobres do que dos ricos. E isso tem muita origem nessa época. Eu gostaria que você... CTN de 67. Inclusive o livro tem 2 capítulos em particular que tratam um pouco dessa questão, né? O capítulo de autoria dos professores Pedro Paulo Salute Bastos, Fernando Matos e Ricardo Baroni, que discute o período inicial da ditadura do governo Castelo, o PAEG, onde são pensadas e formuladas esse movimento, né, que vai estimular uma centralização de capital profunda na economia brasileira, e o artigo da professora Esther Cooperman, né, que trata em particular do Banco Central. Efetivamente, né, esse momento, particularmente do governo Castelo, é um momento fundamental nesse rearranjo, né, da economia brasileira, que vai estimular a formação de grandes conglomerados empresariais, em particular o setor bancário, né? O PAEG institui uma reforma financeira, né, que cria, o governo Castelo, né, cria o Banco Central, cria o Conselho Monetário Nacional, que são agências de atuação muito forte de empresários, em particular de banqueiros, né? É nesse momento também que se estimula, né, um movimento de formação de grandes grupos empresariais, né, o que você chamou, usando uma terminologia mais atual, de campeões nacionais, e efetivamente Bradesco, Itaú, Unibanco são crias da ditadura, né? Ao longo do regime militar, em particular, né, que eu estudei um pouquinho também na minha tese, o Bradesco e o Itaú, e o Unibanco, né, vão incorporar, né, diversas instituições menores, né? Então a gente trabalha com a ideia do processo de centralização de capital, em oposição à ideia de concentração de capital, né? A concentração de capital é um momento em que há um crescimento orgânico dessas instituições, pensando no caso dos bancos, a abertura de agências, né? O que a gente vê no período da ditadura é um movimento inverso, de centralização de capital, onde o crescimento não se dá pela abertura de novas agências, mas sim pela incorporação de instituições, fusões e aquisições, né? E a política econômica da ditadura atua diretamente nesse processo. Então, assim, efetivamente hoje, se a gente olhar, o Itaú Unibanco é uma cria da ditadura militar, sem dúvida alguma, né? Para quem acredita em meritocracia, exato, fica aí o... Essa fala do Delfim é interessante porque isso, naquela, né, o Hélio Gaspar chama de missa negra, né, a sessão do Conselho de Segurança Nacional de 13 de dezembro de 68, que foi no Palácio Laranjeiras. Ele, como integrante do Conselho, vai lá e indica que o AI-5 era bom, era positivo, ele vota favorável ao AI-5, o ato institucional número 5, que, por exemplo, né, inibe a concessão de habeas corpus, né, então a gente não recua assim para um regime pré-republicano, a gente recua para um regime pré-medieval, porque o habeas corpus foi criado na Idade Média lá na Inglaterra, enfim. Mas o fato a gente tem um retrocesso enorme, né? A ditadura vira escancarada naquele momento, mas ela é instrumentalizada para certos fins econômicos, para beneficiamento de alguns que são talvez os sócios da ditadura, né? Que são alguns empresários lá extremamente vinculados, né, à proposta do regime, que tiveram presente no golpe de 64. Então, no ano seguinte, com o Congresso fechado, vão ser tomadas decisões de matéria econômica através de decretos-lei, que são, enfim, dispostos... uma aberração jurídica e criação da ditadura. Exatamente, que é um feito do Executivo com poder legal, né, que, enfim, tem o poder justamente de se valer como lei, né? E é interessante notar que é isso, no âmbito do plano de ação econômica do governo, o PAEG, né, no governo, no primeiro período da ditadura, do Castelo Branco, a gente vai ter um misto de, enfim,
políticas que vão contrair, por exemplo, os salários, um congelamento do salário mínimo, que vão reter o poder de compra dos trabalhadores, mas a gente vai ter também reformas institucionais, a criação, por exemplo, de uma autoridade monetária central, como é o Banco Central. A gente vai ter também a criação de novos impostos. A ditadura ela amplia a carga tributária mediante a criação de impostos como o ICM, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, depois ICMS, né? E o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Ambos esses tributos incidem sobre o consumo, né? O que justamente vão levar a essa carga tributária que a gente tem, que ela é regressiva justamente por incidir mais sobre consumo do que sobre renda, né? Isso, obviamente, não tem como única culpada a ditadura, mas, de certa forma, a nossa carga tributária, que é das mais injustas, se não a mais injusta do mundo, de certa forma, é herdeira de políticas que foram implementadas sob a ditadura, né? E aí é interessante a gente pensar por que a ditadura, por que o golpe, né? Políticas como essa, né, uma tributação regressiva da renda, apresentadas ao público, nunca ganhariam uma eleição, né? Daí que a gente tem justamente a implementação de medidas como essa durante um período ditatorial, né? A ditadura realmente ela tem como um dos grandes efeitos, né, uma concentração de renda brutal na sociedade brasileira. Então vai ser feito um arroxo salarial, né? Para vocês terem uma ideia, o salário mínimo que regulava o valor do salário geral dos trabalhadores, ele nos 10 primeiros anos de regime vai perder 41% do seu valor de compra, o valor real de compra, né? Ou melhor, ele vai ter acréscimos inferiores à inflação. Então, isso, obviamente, né, num conflito distributivo, dá mais recursos para o empresário e tira dos trabalhadores. Na época vai crescer o trabalho infantil, na época vai crescer famílias que todo mundo trabalha, né? Certas famílias, enfim, a esposa ficava em casa, o marido ia trabalhar e tudo mais. Não, a gente vai ter o acréscimo do trabalho feminino e o acréscimo do trabalho também infantil. Para manter a mesma renda, né? Para manter a mesma renda, exatamente, né? Então a gente vai ter isso. O orçamento também é outro mecanismo de distribuição regressiva da renda. Então, assim, a ditadura, ela diminui os gastos na área social, educação, saúde e reforça gastos dos ministérios militares, né, Aeronáutica, Marinha e Exército, e também gastos que redundam em ganhos para os empresários, principalmente na área de investimentos, né, infraestrutura de transportes e energia e tudo mais. O que remete ao livro anterior do Pedro sobre as empreiteiras. Né? Pois é, aqui a primeira participação do Pedro aqui no programa, eu não lembro o número, mas procurem aí que foi muito bom, um dos primeiros. Pedro, só para me situar, esses dados que você apresentou, todos aí, eles são da mesma época do chamado milagre econômico, ou o tal do milagre econômico veio depois? Só para me situar, porque assim, acho que fica muito claro, e isso vai ao encontro do que o João falou no programa sobre o marxismo, que quando a gente fala em economia e crescimento econômico, a gente tem tá tudo muito bom, tá tendo crescimento econômico. Mas ninguém pergunta para quem cresceu. Mas não pergunta para quem, não pergunta como a custo de quê, enfim. É só para me situar também nisso e para fazer esse comentário, porque eu acho que isso eu, por exemplo, estudei num colégio há 20 anos atrás, fui estudar história e sempre se falava do milagre econômico. Isso aí era algo que era falado, até hoje é falado, né? Então acho que só para a gente situar isso também. Perfeito. O chamado milagre econômico foi um período de aproximadamente 6 anos, de 68 a 73, desculpe, no qual a economia brasileira cresceu a taxas de 2 dígitos de crescimento ao ano, né? Chegando a um pico ali em 73, em que a economia cresceu 14% ao ano. Foi realmente um crescimento não esperado, né? No entanto, ele veio desacompanhado de uma distribuição de renda, né? Então, o Delfim perguntava, né? Questionava-se na época que estava havendo crescimento da economia, porém, esse crescimento não estava sendo distribuído para todos os setores da sociedade. E ele, né, falou a famosa frase de que primeiro a gente deixa o bolo crescer, depois a gente divide o bolo, né? Esse bolo até hoje não foi dividido, né? O próprio Médici, o ditador, né, do período mais sangrento, mais repressivo da ditadura, em certa ocasião falou: a economia brasileira vai bem, mas o povo vai mal. Então, mesmo a ditadura reconhecia que... Risos. E ele emendou com risos. O problema deles.
Exatamente. Então, é um período de intenso crescimento econômico, de altíssimas margens de lucros para certas empresas, né? Mas também em que a gente não teve, digamos assim, esse crescimento distribuído para toda a sociedade. Pelo contrário, a gente teve crescimento acompanhado de aumento da segregação social, aumento da concentração de renda e aumento da pauperização dos setores, né, mais empobrecidos da sociedade. Isso também se expressou em diversos segmentos. O Daniel falou aqui da concentração bancária, mas a gente pode falar da concentração fundiária durante a ditadura. Sim. O que houve na terra brasileira foi um processo extremamente violento e, obviamente, né, não à toa era ditadura. Com um loteamento para grandes famílias, né? Exatamente. A expansão da fronteira agrícola, incluindo a capitalização do campo, né, mecanização, e uma expansão territorial agrícola com base em grilagem e ocupação de terra, as ditas terras devolutas, né, que em última análise terras da União, terras públicas. Complementando o que o Pedro falou, me lembrou aqui de um fato, e depois eu quero passar de novo a palavra para eles, é que ele disse agora das duas frases, né? A frase do bolo, que é clássica do Delfim Neto, e a frase do Médici, né, que é o ditador mais sanguinário daquele período, me remeteu a uma frase também do Costa e Silva, quando ele foi tomar posse, né, que ele fala com todas isso aí tem no YouTube, qualquer pessoa que quiser entrar no YouTube consegue assistir. Durante a posse ele fala claramente que o Brasil estava sendo preparado de uma maneira para que os ricos ficassem mais ricos, para que através da riqueza dos ricos os pobres fossem menos pobres. É muita cara de pau, né? Idiota que pede essa porra de discurso, né? Não, tem idiota que pede essa porra de volta. É um discurso novo, né? Eu ando ouvindo. É um discurso novo. É muita cara de pau. E aí, mais uma vez, para os nossos convidados, assim, queria parabenizar pela iniciativa, porque eu acho que a gente vive um momento de obscurantismo muito perigoso na nossa sociedade, não só de obscurantismo, mas de revisionismo histórico, né? A gente tem visto aí coisas acontecendo, assim, supostos intelectuais e supostos escritores, supostos historiadores, reescrevendo a história a seu bel prazer de uma maneira inacreditável, alguns negando escravidão, outros negando ditadura e etc. E aí, esse trabalho de vocês, esse livro de vocês, trazendo luz a essa discussão, baseada em pesquisa histórica séria, né? Em análise crítica real e séria, fundamentada, né? É muito importante porque não só faz o contraponto a essa canalice que a gente tem assistido desses supostos intelectuais de direita no Brasil que querem reescrever a história de modo a ficarem cada vez mais ricos, né? Mas também é um trabalho de memória fundamental para as novas gerações, né? Que não só a gente que está aqui e que não tem todo esse conhecimento que vocês acumularam durante a trajetória de vocês e durante a pesquisa para a escrita do livro, mas também as próximas gerações vão, através da obra de vocês, conhecerem o que é o Brasil de verdade, né? O Brasil de verdade, sobretudo nesse período da ditadura militar, era o Brasil que assassinava, um Brasil que torturava, mas era um Brasil que também matava de fome, que tinha um projeto de matar de fome, que tinha um projeto de destruir a educação pública, né? Que tinha um projeto de aumentar o índice de miséria. Então parabenizar e também colocar isso para vocês, não só como algo laudatório não, mas colocar que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, porque hoje a gente vive num contexto, felizmente, né, de uma certa democratização, entre aspas, né, do acesso à informação e da transmissão de informação, que abre espaço, por outro lado, para as pessoas falarem qualquer coisa, né, sem nenhum compromisso com a verdade, enfim. E eu me lembro que o deputado federal Jean Willis esteve lá na UERJ-FP, a unidade que eu trabalho em São Gonçalo, ele estava discutindo justamente isso, né, como é que um certo pensamento, né, sobretudo da direita, constrói verdades a seu bel prazer. A gente vê o candidato aí alinhado, né, aos militares, o Bolsonaro, enfim, né, falando, citando números da sua própria cabeça, etc. Né? E aí, no caso, o livro, o que a gente tem efetivamente é uma pesquisa de fôlego, né, de pessoas que de fato se dedicam
a recuperar esse tema e desconstruir determinados argumentos que são construídos de maneira absolutamente sem nenhum compromisso com a verdade, do tipo, a ditadura foi boa porque não tinha violência, a ditadura foi boa porque havia crescimento econômico, etc. Né? Então, acho que o nosso livro tenta um pouco nesse sentido de tentar desconstruir esse senso comum com base em pesquisa e por aí vai. A galera tá tirando muito número do bumbum ultimamente. Mas assim, eu fiquei muito curioso. Você falou da concentração bancária, da concentração fundiária, e tinha um capítulo que você citou sobre a questão do plano nuclear. Como isso se encaixa nessa lógica? Eu fiquei muito curioso. O capítulo sobre o acordo nuclear é de minha autoria, né? E eu acho que ele se encaixa um pouco nessa lógica da política econômica, no sentido de que esse acordo reforça o caráter dependente da economia brasileira, né? Na época, né, os defensores, o próprio governo Geisel, né, que amarrou o acordo foi assinado em 1974, né, com a Alemanha, né? Foi um acordo, 75, perdão. Foi um acordo que... esse acordo, na realidade, né, previa a construção de 8 usinas nucleares. A usina de Angra 1 foi comprada dos Estados Unidos, né, sem nenhum tipo de transferência de tecnologia, foi um pacote pronto. E o acordo amarrado com a Alemanha, né, com a Siemens, né, que tinha uma subsidiária que era a KWU, né, mas efetivamente era a Siemens, ou seja, uma grande empresa do setor de energia, né, multinacional. Enfim, esse acordo que foi amarrado com a Siemens foi propalado pelo governo militar como um acordo que iria instituir uma certa autonomia do Brasil no processo de controle de domínio, né, da produção na área de energia nuclear, né? E efetivamente a pesquisa que a gente se dedicou foi no sentido de mostrar que justamente o contrário, né? Na realidade, o acordo ele tinha algumas cláusulas secretas. E a gente, tendo acesso a essas informações, né, a gente percebeu que as decisões fundamentais, o processo de transferência a tecnologia fundamental para a fissão do átomo, efetivamente era de controle da Alemanha, né? Então, assim, e o acordo foi um grande fracasso na realidade, né? O Angra 2 foi construída com muito atraso e a Angra 3 ficou concluída há pouco tempo, com vários momentos de interrupção, etc. Então, na realidade, o que a gente tentou mostrar é que o acordo, na realidade, aprofundou o processo de dependência econômica do Brasil e agora subordinando os interesses do capital internacional, em particular o capital alemão. O capítulo do Rafael é muito interessante, né? Ele trata desse acordo nuclear Brasil-Alemanha e, assim, é interessante como eles justificavam a implementação das usinas nucleares em Angra, baseados em estudos muito polêmicos e criticados por alguns cientistas, de que o Sudeste não tinha mais potencial hidráulico, ou melhor, que a gente não poderia mais construir hidrelétricas na região Sudeste, que era a região grande demandante de energia elétrica por conta da industrialização e da urbanização dessa região, né? Na verdade, isso é baseado na ideia das grandes hidrelétricas e tudo mais, mas se você construir PCHs, né, pequenas centrais hidrelétricas, você consegue fazer várias usinas ainda na região Sudeste, né? E, obviamente, o acordo, né, nutre um certo anseio, digamos assim, do comando militar da ditadura do Brasil desenvolver e controlar a tecnologia do processamento de urânio, né, e a tecnologia que você pode gerar energia elétrica e também pode, né, desenvolvendo, gerar a bomba atômica. Existia um projeto, claro, da ditadura no Brasil desenvolver as suas forças militares, né? Inclusive um outro capítulo é sobre o complexo industrial militar que a ditadura formou, né? Um dos herdeiros desse complexo é a Embraer, que está sendo agora revendida, né? Vendida novamente, mas existiu o projeto do Brasil desenvolver toda a potencialidade para fazer a bomba atômica e se tornar uma potência nuclear nesse sentido, né? É maneiro que eles queriam fazer a bomba, mas não tinham muito domínio da tecnologia de foguete, ou seja, você via de absolutamente porra nenhuma, né? Só fazer bomba bonita, fazer cogumelo bonito no alto, né? Mas o interessante é que o capítulo do Rafael mostra que, enfim,
tinha esse norte, digamos assim, da produção da bomba, mas o acordo previa vários favorecimentos para o grande capital alemão, capital, né, da indústria elétrica alemã, o caso Siemens. Né? Então, a ditadura, né, tem um pessoal que, e aí, novamente, contrastando, dialogando com o senso comum. Né? O pessoal vai dizer que a ditadura foi ruim porque reprimiu, mas na economia foi bem. Não é verdade. O que a gente tenta demonstrar com o nosso estudo crítico coletivo é justamente o contrário. Ela tornou a sociedade mais injusta, mais desigual, né? E outra... Ela criou as condições para a desigualdade social que se alastrou nos outros E nem era tão nacionalista assim. Era entreguista, outro aspecto que eu ia falar. Né? O pessoal fala, não, mas a ditadura pelo menos já era nacionalista. Não Furadíssimo, nem um pouco. Favoreceu e escancarou a economia brasileira para o capital estrangeiro, né? Internacionalizou ainda mais a economia brasileira. E para vocês pegarem, por exemplo, um dado, dívida externa, né? A relação dívida-PIB em 1964 era de 15%. O endividamento brasileiro correspondia a 15% do produto interno bruto. A produção, a economia, de fato, cresceu muito durante o regime. E ao final da ditadura, em 84, essa relação de PIB vai para 54%, de 15% para 54%. Ou melhor, a ditadura quebrou o Brasil, quebrou a economia brasileira, endividou o país a ponto de levar, né, a moratória de 87 e ao FMI, né, na mesma hiperinflação. Com hiperinflação e vários outros efeitos. Né? A inflação, no caso, era um mecanismo, como o Rafael indicou, de concentração de renda. Né? Existia o chamado tributo inflacionário. Para os trabalhadores, a inflação era ruim. Para quem tinha uma renda superior, a inflação podia gerar ganhos, né? Porque as pessoas aplicavam em ativos financeiros e conseguiam, né, se favorecer da inflação. Eu só queria salientar que a Melhor Coreia conseguiu fazer a sequência inteira do átomo sozinha, mas o Fagner pode perguntar à vontade. Colocar isso que o Pedro tá falando, né, cara? Porque é muito surreal. De vez em quando a gente fica ouvindo determinadas coisas, a gente é obrigado quase a ouvir determinadas coisas, né? Como pior crise da história, que o Brasil vive pior crise da história atualmente e tal. As pessoas não fazem a menor ideia do que foi o final da ditadura no Brasil, né? A gente que tem mais de 30 anos, que já estamos nos encaminhando para quase 40, que éramos crianças ali no governo Sarney e tal, embora, né? As pessoas não fazem ideia do que era aquilo, né? Não faz ideia do que era o trabalhador que recebia o seu salário no dia, e no mesmo dia tinha que correr pro supermercado, porque no dia seguinte o poder de compra, o salário dele não tinha mais nenhum poder de compra. Não tinha comida. O supermercado era o banco do pobre. Né? Isso quando tinha comida. Investia em gênero alimentício. As pessoas não fazem a menor ideia do Brasil real mesmo. E aí, enfim... Isso não faz muito tempo, não. Não, isso tem 30 anos, né? Pouco mais de 30 anos. E eu fico, né, só abismado como esse discurso ele foi reforçado por muito tempo. Foi o discurso oficial do Brasil, né, cara? A mídia sempre fez questão as escolas, de eu aprendi as isso. escolas que encobriram. É inacreditável. Em 1994, quando Fernando Henrique foi eleito a primeira vez, a revista Veja lançou uma edição especial que parecia propaganda stalinista, né? O post laudando o novo presidente. Tinha várias crianças fez no com o colo. Lula também em 2002. A foto é hein? linda, a foto é uma foto em preto e branco. Não assim. seja injusto, fez com o Lula em 2002 Tá, mas a de também. 94 eu guardei. Tá. Uma Eu tinha do Lula, É uma foto 2002. em preto e branco do Fernando Henrique, assim, visto de baixo, né? Ele parecia uma grande figura, estadista e tal. Aí a revista inteira de laudatória é ele. E as páginas amarelas, as famosas páginas amarelas, é uma entrevista, acho que o Stephen Kunitz, que o título é, todo aquele clima, né, de agora vai, o título é A Crise Acabou. Então, porque eu que tinha 13 anos, tipo... Acreditava. Desde que eu lembrava, o Brasil vive em crise, né? Não, pois é, qualquer coisinha melhorzinha já era uma crise, o final da crise. E só pra complementar, eu tava vendo aqui até o Fagner me dando esporro, mas é que eu tava vendo a frase do grande esquerdista Ciro Gomes falando sobre a democracia, né? Que o Cabo da Ciolo perguntou Extrema lá pra esquerda, ele. eu já ouvi de colegas de trabalho com Ciro de extrema esquerda. E aí o Rafael e o Pedro falaram sobre as coisas que a gente ouve, a fala do Rafael mais específico, que a democracia é uma delícia, mas tem certos custos, né? E então, assim, hoje que a gente tem esse acesso à informação, a gente também tem acesso à desinformação. E só para também fazer um outro comentário sobre isso específico, que eu já fiz esse comentário algumas vezes sobre isso, esse desprezo à intelectualidade que a gente tem vivido ultimamente, principalmente por parte da direita, a gente precisa lembrar que há intelectuais de direita, né? E eles nem esses intelectuais são citados. Então, assim, realmente um desprezo a qualquer intelectualidade possível. E eu vou remeter à minha senhora, Carol Sampaio, que ela fala assim, quando você está discutindo com alguém, um reaça, você pergunta qual é a fonte.
Mas você vive onde? Isso aí, qual a sua referência? Porque assim, você vai matar Diário do essas Brasil. pessoas. Não, as pessoas não têm referência. Nem pra citar o Leandro Narlock, elas vão citar. Porque elas não leram o Leandro Narlock. Não, a gente chegou num patamar tão bizarro que o Bresser Pereira não é mais de direita, né? Sim, não. Faz tempo, desde o governo Lula, o Bresser Pereira. Chegou num estágio tão surreal que os intelectuais de direita não são mais de direita. Assim. Pois é, então já que ninguém mais é de direita, a gente vai passar pro caô da semana. A campanha eleitoral começou oficialmente. Desde o primeiro minuto dessa quinta-feira, as candidaturas já podem divulgar seus números e sair em campanha pelas ruas. E como resultado disso, já temos cenas lamentáveis. A candidata federal Talíria já sofreu um duro e direto ataque à sua posição política nas barcas de Niterói Rio, com direito a armas apontadas, prisões autoritárias feitas por um PM decidido a abusar de seu poder. Então, gente, como lidar com essa campanha nesse ambiente de caças bruxas a tudo que se assemelhe com algo que seja de esquerda? Só pra fazer um complemento à história, pra quem não sabe, joguem aí Talíria Petroni, vocês vão ver, joguem aí no Google. Surreal. É surreal, tem vídeo, inclusive, o JB tem um flagrante. O cidadão policial militar, ele começa dizendo que ele tá fazendo aquilo tudo porque ele é polícia, né? É o argumento dele. Passou no concurso público, difícil. E o segundo argumento dele é que... E aí o pessoal, poxa, ele sacou a arma, né? Aquele jeito de tal. E o pessoal, por que isso? A arma mata. Por que isso? Tipo, ninguém com violência ali. E aí, ideologia também mata. Então, acho que a gente tá... A dele, sobretudo. A dele, sobretudo. Pois é. Ele acha que ele não tem, mas a dele é que tá matando atualmente. Então, acho que a gente colocou isso hoje na pauta, não tanto pra falar da campanha das eleições, que a gente gosta de falar. E a nossa claramente matou pouco, né? E a gente vai falar... É, verdade. E a gente vai falar bastante sobre as eleições no decorrer das semanas, mas eu acho que isso é importante porque essa campanha, esses próximos 45 dias... Longos. Prometem cenas lamentáveis, barbaridade. Não precisa de muito. 155 dias, que eu vou deixar o Fagner falar, mas são 155 dias da morte, do assassinato da Marielle e do Anderson. Antes da campanha começar, a Marielle seria uma candidata ao que a gente não sabia, mas seria uma candidata fatalmente. Provavelmente então, vice do Tarcísio. Prestem atenção, porque assim, agora com a Talíria, que é uma representante muito parecida com as bandeiras que a Marielle levantava. Então assim, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, é grave o que está acontecendo, é uma caça literalmente às bruxas à esquerda. E por esquerda entende-se qualquer coisa que seja mais ou menos, enfim, constitucional e social-democrata ou sei lá o quê. Ou seja, tudo isso virou esquerda e comunista. Então a gente precisa ter Até o Alckmin, né? Até o Alckmin. Pode, se for pro segundo turno com o Bolsonaro, por exemplo, vai virar. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque, assim, o pessoal que vai pra campanha, a gente vai pra luta, vai panfletar, etc. Enfim, tenham o máximo de cuidado possível e estejam dispostos a, de repente, partir pra uma violência. Porque, confronto físico, porque... Não duvidem, as coisas esquentaram muito de um tempo pra cá e eles, como o Fagner costuma dizer, saíram do armário. Então vamos ficar de olho aí, porque foi muito grave. Foi o primeiro dia de campanha, foi muito simbólico ter acontecido. 6 horas da manhã do primeiro dia de campanha. 6 horas da manhã do primeiro dia de campanha, foi muito simbólico ter acontecido. Com a Talíria do PSOL. Então vamos ficar de olho. Não seja um PM, estude, né? Pra começar. Porque o animal nem sequer sabe que... A campanha já estava liberada, né? A partir da meia-noite. Ele não quis. Enfim. Ele não estava aprendendo por crime eleitoral, né? E aí, é isso. O Caio já falou, meio que resumiu a minha fala. A gente não tem muita consciência. Talvez a gente só vai ter a dimensão histórica do período que a gente está vivendo com o passar da história, né? Porque eu não vejo muita diferença de coisas que a gente já ouviu falar, que a gente já leu nos livros, né? Daquilo que se passou no Brasil e no mundo lá atrás, né? O dia que uma candidata, uma mulher, né? Que uma candidata mulher negra tá fazendo uma panfletagem na barca. Ela não estava fazendo panfletagem na barca, ela estava indo para panfletar, é verdade, ela estava indo panfletar. E aí algumas pessoas pediram selfie. E aí, enfim, ela é interpelada por um policial no exercício, um agente do Estado, né, no exercício do trabalho dele, né? Acho que ele não estava no exercício. Tava fardado. Mas ele não estava indo pro trabalho. Eu não sei, mas ele não tem tava policiamento na barca. Mas ele estava fardadinho. E aí,
a mulher é interpelada e o cidadão saca a arma, né? E não satisfeito, ainda diz que a ideologia mata mais do que a arma que ele sacou apontando pra mulher. As pessoas não têm muita a dimensão, a gente, na verdade, acho que não consegue ter a dimensão do quão grave é isso. É, né? ideológico isso. A gente tá vivendo momentos que mais parecem os anos 40 na Europa. Anos 20 na Europa, pra né? ser, assim, bem próximo, né? Fica a minha solidariedade à Thalíria. Hoje, no caminho, uma pessoa do gabinete dela entrou em contato comigo, perguntou se eu estava sabendo da história, e eu falei que sim, e que eu tinha lido de manhã, e que eu falaria sobre isso, que a gente falaria sobre isso no programa. Fica a nossa solidariedade, né? É isso mesmo. Eu acho que, assim, a campanha está só começando. Eu meio que tomei a decisão, não sei se vou conseguir cumprir, mas tomei a decisão de procurar não me indispor nesse período. Enfim, Vai durar um dia. a eleição para presidente, para mim, é uma grande farsa. Eu não sou eleitor do Lula, mas acho que se o Lula não concorrer, a eleição que já é uma farsa com Lula ou sem Lula, mas sem Lula é uma farsa ao dobrado, porque enfim, é a comprovação de que o direito, né, que o desejo do povo, né, o Brasil pouco se fode pro desejo do povo, porque ele lidera a eleição com folga e o povo está impedido de votar naquele cara que gostaria que fosse eleito. Então essa eleição é no mínimo farsesca, eu diria, né? Mas a gente tem que acompanhar o que está acontecendo, tem que, na medida do possível, tentar melhorar um pouco esse Congresso tosco que a gente tem, que desde a última eleição foi dito que era o pior Congresso desde a ditadura militar, e se comprovou. Tanto só necessário a gente ver o que o Brasil se tornou desde do dia 1º de janeiro de 2015 para cá, né? O que esses cidadãos aí fizeram em nome da família, em nome da moral, em nome do cristianismo, em nome da puta que pariu, né? Então a gente tem o dever aí nesse sentido de tentar melhorar um pouco, né, esse Congresso. Mas cenas lamentáveis virão. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre vocês que estão fazendo esse trabalho de resgate histórico, né, resgate da história do Brasil, eu vou colocar assim. O que vocês têm a ver desse momento, assim, né, com esse que culmina agora nas eleições de outubro, assim? Olha, a perspectiva é muito ruim, né? Porque a gente teve a decisão do Congresso de diminuir o tempo de campanha de 90 para 45 dias. Isso despolitiza o debate, isso limita o tempo, né, de um processo fundamental numa sociedade democrática, que é justamente o debate sobre os problemas do país, da cidade, da região, do estado, junto com os candidatos a representantes, né? Então a tendência é a gente ter uma, digamos assim, renovação muito pequena do Congresso, né? O Ulisses Guimarães é dono daquela famosa frase, né? Vocês estão reclamando do Congresso atual, olha o próximo vai ser pior, né? E é engraçado que o Roberto Saturnino, que aliás já veio aqui, né, no programa, ótimo programa, aliás, ele fala o seguinte, ele tem uma explicação para isso, para o Congresso ser sempre pior a cada mandato, né? Ele indica o seguinte, é a escalada do poder econômico. Né? Ele fala isso aqui, ele falou isso aqui. Que a campanha dele, não com essa frase, mas que as primeiras campanhas dele em 1962, 1966, eram extremamente baratas, né? Era muito no corpo a corpo e tal, e que foi ficando cada vez mais caro, conforme os anos foram passando. E o poder econômico é cada vez mais importante, né, no processo de definição do jogo eleitoral. Então, o que a gente verifica hoje, se a gente olhar a própria dinâmica do parlamento, né, as bancadas setoriais, de certa forma, prevalecem em importância. O Luiz Werneck Viana que fala isso, né, que é um autor da ciência política, sociologia, etc. Que essas bancadas setoriais, do boi, da Bíblia, da bala, da bola, né, elas prevalecem sobre os partidos. Né, tipo a bancada do agronegócio, a bancada da infraestrutura, elas, em boa medida, que são bancadas empresariais, né, elas prevalecem sobre os partidos. E tem muito mais coerência nas votações, né, coerência interna nas votações e movimentações em geral do que dentro dos partidos, se você for analisar por bancada empresarial.
Exatamente. Então, a perspectiva, infelizmente, é muito ruim. É importante lembrar o seguinte, a ditadura, justamente tentando manter, né, a nossa ditadura, ela tem uma particularidade. Ao contrário, por exemplo, da chilena, que tinha uma figura personalista que encarnava o regime, que era o Pinochet, que ficou mais de 15 anos à frente da presidência da República como ditador, a gente não teve isso no Brasil. A ditadura brasileira ela tentou manter as aparências de um regime formal. Véu de legalidade. Véu de legalidade. Exatamente. Então teve mandatos, né? Congresso A gente teve 5 ditadores. mais aberto do que fechado. Bipartidário. Embora Oposição, fechado, né? embora fechado quando interessasse. A gente tinha eleições, porém, por exemplo, desde 60 até 89 não houve eleições para a presidência da República. Então, eles tentaram manter um ar de legalidade, né? A gente está sob um estado de exceção, houve um golpe de Estado há 2 anos e esse governo, ele justamente tenta uma garantia, uma imagem de legitimidade, né? Mas o quadro é realmente muito, realmente preocupante, né? Eu quero aqui também prestar minha solidariedade à Thalíria, né? A Thalíria foi aluna da UERJ-FFP de São Gonçalo, né? E eu, tocando ainda nessa questão da escalada do autoritarismo, do conservadorismo, né, que a gente vem presenciando agora e fazendo um paralelo, né, com a ditadura, com a censura, eu queria também trazer um tema que é a pauta desses da direita, né, que é também um projeto na área da educação, que é o Escola Sem Partido, né, que eu acho que é um projeto gravíssimo e que vem crescendo a passos largos, né, há um grupo, né, colegas nossos bravamente lutando contra isso, indo a audiências públicas, mas é um projeto que vem ganhando muita força, né, e que, de certa maneira, nos traz aos períodos mais sombrios da ditadura, de censura, de proibição, e com uma carapaça absolutamente falsa, né, porque sem partido não tem nada. O policial mesmo falou, né? A ideologia mata, né? Olha, ele só existe uma ideologia. O comunismo é a única ideologia que existe. Exatamente, né? Então ele também está tomando dera. partido, enfim, né? Então isso é uma questão gravíssima, né? E é importante a gente aqui debater e discutir, porque é uma pauta na qual a gente vai ter que lutar muito, de maneira muito... A gente vai mudar de assunto, mas eu queria falar, eu queria muito viver no mundo que esses caras vivem, onde o comunismo... Um dia só. Não precisa ser a vida toda, onde não. Um dia todo mundo só. é comunista. Eu queria viver um dia só na Ursal. Tem uma Na utopia, né? Tem uma fanpage no Facebook muito boa que é coisas que reaças falam que seriam legais se fossem verdade. Então A Ursal é uma delas. A Ursal, essas coisas todas. Mas Cortei o Pedro, desculpa, o que você ia falar? Não, a Escola Sem Partido que o Rafael citou, que foi mencionada no primeiro debate para a presidência na semana passada. O Bolsonaro foi lá na fala final dele, falou que deseja instituir uma escola sem partido. E o Crivella, 2 anos atrás, na eleição para a prefeitura, também mencionou. Então, é triste dizer, mas já é um papo que no período eleitoral cola. Ele quer abrir colégio militar e tem uma escola sem Não, partido. Faz todo sentido, inclusive gente. a página do Escola Sem Partido foi lá colocar a fotinho dele dizendo que o Jair Bolsonaro foi o único que apoiou. Ou seja, a Escola Sem Partido tem partido. E mantendo o assunto eleição e a questão das cenas lamentáveis, mas mudando um pouco o foco. Para cargos lamentáveis. Essa noite, véspera do programa subir, né, pro ar, tem debate pro governo, primeiro debate pro governo do estado do Rio de Janeiro. E agora temos aí, depois de muita confusão, cenário que não estava tão claro, tá bastante claro. As candidaturas lançadas, queria jogar pra mesa, que não tem mesa. O que vocês acham aí das principais candidaturas? Cita aí os nomes dos principais primeiro. Eduardo Paes, que bom filho é casa torna, né? Depois de rodar por... Ué, não é o herdeiro do trabalhismo? Não, depois de andar por 48 partidos, ele voltou para o DEM, antigo PFL, né? Que o lançou para a política na época de César Maia, apoiado por 348 partidos, basicamente todos pelos quais ele andou. Então ele saiu do MDB, mas o MDB foi atrás dele lá. Ele é o Alckmin dessa eleição. Para apoiar, exatamente. Isso. Vai ter 40% do tempo de TV e provavelmente 60% dos recursos financeiros. O Romário, que eu não lembro mais qual é o partido dele, é um desses pequenos partidos que mudaram de nome, Podemos, e tal, que era o PEN, eu não lembro. Era o PEN, eu acho. Não, PEN era o Patriota. PEN é o Patriota, PEN é o Patriota. Desses partidos pequenos que... Podemos era PT do B, eu acho. PT do B, acho que era o PT do B. E cujo vice é um bolsonarista, o Marcelo Delaroli, de Maricá, que chegou a ser vice do Eduardo Paes. Deixou de ser vice porque o partido saiu da coligação e foi apoiar o Romário. Tem a gloriosa Márcia Tiburi, isso trazendo toda a sua experiência e sabedoria para a eleição pelo PT. Acho que o PCdoB apoia, né, para variar. O PCdoB tá sempre junto, né? O vice dela é o Leonardo Giordano. Leonardo Giordano E desistiu de concorrer. Desistiu de concorrer, né? Ele ia concorrer a governador pelo PCdoB. PCdoB é um mozão eterno do PT. O Tarcísio, pela coligação PSOL-PCB.
E eu tô esquecendo do garotinho, é claro. Como esquecer? Como esquecer do Além de garotinho? Índio da Costa. O garotinho que vem por um partido pequeno, também não lembro mais agora qual. É o PR do garotinho? Não, ele era PR, agora ele saiu e vem por um partido pequeno, que eu esqueci qual é. Então, os partidos mudaram tanto de E nome que eu promete não lembro. vir com um guardanapo na cabeça, né? Ele promete ir hoje com o guardanapo na cabeça. Quando o programa for ao ar, vocês já saberão se ele usou o guardanapo na cabeça ou não. E, por fim... O Índio das Costas. O Índio da Costa pelo PSD. Que vai vir apoiado pelo Crivella. Muito provavelmente. Então, que, afinal de contas, ele nesse- é secretário do Não. Crivella. O PRB tá apoiando o garotinho. Não. Não, garotinho. É o Índio. É o Índio? É o Índio. É o nesse belo cenário, vocês acham que vai ter segundo turno? Eu acho que talvez tenha segundo turno porque está muito fracionado. Mas o Daniel falava do debate, né? Eu sou um teimoso, eu sou um sadomasoquista. Sadomasoquista é a palavra correta. Porque assistir debate eleitoral no Brasil hoje em dia não faz um Mais menor masoquista do que sentido. sado, aliás. Isso que eu ia falar, mais masoquista do que sado. Não faz um menor sentido. Porque os caras, assim, exceto... E aí, né? A grande realidade, gente... Exceto os candidatos de esquerda, ninguém vai pro debate pra falar a verdade. A verdade é essa. Eu esqueci, falando em esquerda, eu esqueci do Pedro Fernandes, do PDT. Do PDT, Filho da Rosa. Filho da Rosa Fernandes que mandou Esse sim, herdeiro do trabalhismo. manda um abraço pra galera lá de Irajá, que elege essa Enfim. há 40 anos. Mas aí, exceto os candidatos de esquerda, essa é a verdade, lamentavelmente, né? Nenhum outro candidato tem nenhum compromisso com a verdade durante os debates. Inclusive, os de direita não tem nem compromisso em estar sóbrios no debate. Os debates, eles se resumem a mentiras, a falácias absurdas e a tergiversação. Assim, os candidatos não respondem aquilo que é perguntado e quando respondem de maneira mentirosa. Mentiroso, caluniador. Né? Então... Eu sou um teimoso, o programa vai ao ar na sexta-feira, provavelmente já terei assistido o debate. Vai deixar de assistir Defensor e Fluminense. Aliás, eu só tenho uma pergunta. Vou Caio, tem como colocar a versão remix do Mentiroso Caluniador, né, em algum momento desse bloco? Deve Então, ter. por favor. Deve ter. E aí, provavelmente vou assistir o debate, sabendo que o debate, até por ser tarde, né, muito provavelmente não vai mudar o voto da população, porque a população precisa acordar E cedo era pra Band, pegar, né? precisa acordar Também cedo pra tem pegar isso. o trem. E também o próprio formato dos debates, né, não favorece que haja um debate sério. Enfim, mas acho que é isso. Os convidados. Eu confesso que eu vi uma pesquisa eleitoral hoje aqui no Rio de Janeiro, fiquei especialmente preocupado com o Senado. Né? A gente hoje, nessa eleição, elege 2 senadores aqui pelo Estado e nas pesquisas constam a liderança, em primeiro lugar, do Flávio Bolsonaro e em segundo, César Maia. O César Maia passou... Numa pesquisa que eu vi hoje, o Chico César era o Maia está em segundo, segundo. até Senado é umas sempre semanas complicado, atrás. porque tem muita volatilidade do voto, as pessoas não sabem direito o que um senador Mas faz. isso que eu ia comentar. Demoram pra decidir e fazem sua decisão às vésperas da eleição. É muito comum pesquisa pro Senado flopar na véspera da eleição. Isso é uma questão também que a gente precisa debater, né? É óbvio que é necessário uma intensa, uma ampla reforma política, mas a gente elege esse ano, a gente vai lá votar para deputado estadual, deputado federal, senador 2 vezes e presidência da República, além de governador. Então, assim, todo esse bando de cargos que a gente vota, obviamente dilui a concentração em algumas coisas que são fundamentais. Óbvio que a presidência da República ganha uma centralidade, né? Mas o Senado ninguém liga, justamente, né? Porque é tantos E o cargos Senado tá importantes. aí como tá, pra gente ver. Pois é, mas eu particularmente me amedronta muito a possibilidade de 2 representantes do campo conservador ser eleito, né? O Flávio Bolsonaro e o César Maia, em detrimento das figuras que na pesquisa lá seguem eles, que são o Chico Alencar e o Lindbergh. O César Maia, perto do Flávio Bolsonaro, passa a ser razoável, né? Não, inclusive... Comunista. Comunista César Maia. Não, eu acho que a situação no Senado é bem ruim mesmo, apesar do que o Daniel falou é verdade. Vamos né? ter 8 anos do desmaio lá no Senado? Meu Deus. Eu acho que o César Maia pode dar uma... Isso é o suplente. E seu suplente. Imagina o suplente. Foi no JB que você viu, Pedro? Foi no JB. Eu acho que a do JB estava encomendando do Instituto Paraná. O Instituto... então é enquete. então, o assim, Paraná que deu a vitória pro S. Isso, né? o que acontece? Por 20 pontos de vantagem. O Instituto Paraná... Fazem pesquisa no Batel. Aécio,
que ontem, né, no caso, quarta-feira, lançou sua candidatura a deputado federal em Minas Gerais, né? Foi pra federal não, ainda? Federal, Achei que não pra teve estadual. coragem de ser candidato a senador, porque sabe que não vai se eleger, né? E sabe que se ficar Ia sem tá na mandato... costa de Dilmão. E sabe que se ficar sem mandato corre o risco de ser preso, embora a Lava Jato não prenda Tucano. Ele corre o risco de ser preso. Ele corre de ser preso porque ele vai ser o primeiro a ser comido. Exatamente. Então, e não houve nenhuma comoção, né? A gente não viu nenhuma comoção nem na mídia, nem nas redes sociais, nem em lugar nenhum, de um cara que é comprovadamente corrupto, que diz que tem que matar... Áudios, que tem diz que áudios comprometedores. Que diz que tem que matar alguém antes de fazer a delação, e etc. E nesse sentido, não há indignação. O Aécio se auto-rebaixou pra Série B. Então, como eu ia falando, o Instituto Paraná, ele fez essa pesquisa bizarra no sábado antes da eleição da Dilma e queimou bastante, né? Sinceramente, eu prefiro esperar. Ainda que até meu colega Claudio Henrique Vaz me alertou que tá batendo com a Datafolha e com o Ibope na questão presidencial, eu prefiro esperar. Acho que o Álvaro Dias com 5% é uma distorção muito bizarra do Estado do Paraná. Eles pesquisaram no Batel. E teve o Cabo Daciolo também, que teria ultrapassado o Boulos. Enfim. Não, mas de 1,2 para 0,8 é estatisticamente então, assim, irrelevante. Falo como economista. Eu acho que pra pesquisa a gente precisa relevar e desse instituto mais ainda. Mas eu acho que a situação no Senado é crítica. Eu acredito que César Maia não vai se eleger, porque, enfim, eu acho que já não anda mais com essa bola toda, mas é uma raposa, enfim, também não dá pra... E vai ter tempo de TV, enfim. A gente vai ter que esperar. Tá na chapa do Dudu, né? Sobre o governador, eu acho que, enfim, não tem muito a dizer. Eu acho que não tem como não votar no Tarcísio, desde já declaro meu voto. Não tem como não votar no Tarcísio. Não tem como. É por eliminação. Eu sou um cara que eu gosto do Tarcísio, gosto de quando... Tarcísio que foi convidado desse programa. Paro pra ouvir o Tarcísio falar, mas mesmo que eu não gostasse do Tarcísio, não teria como não votar nele. Por eliminação... Nada contra Márcio Tiburi, mas, quem sou de Niterói com Leonardo Jordano, não dá. Não, e assim... A questão da Márcia, enfim, é colocar uma neófita lá e a neófita, porra, de grelo duro, como diria o Lula, que a da Dilma, já coitada, já foi comida, imagina a neófita igual a Márcia Tiburi. Enfim, não tem como, mas a gente vai ver, acho que vai ter muita coisa. Eu acho que o Garotinho, apesar de pouco tempo de televisão, também ali, acho que o Garotinho tem uma parcela. Tem uma base muito forte e muito fiel, que pode ser suficiente para ir mais de 10% turno. Ele vai ter, e numa eleição fragmentada isso pode. Exatamente, eu acho que o Garotinho ainda não tá morto, mas a princípio eu acho que os favoritos é Eduardo Paes e o Romário a irem pro segundo turno. Vamos ver, vamos esperar, eu acho que vai ser importante. De olho também a gente vai já tá nos deputados estaduais e federais, eu acho que a gente vai falar aqui nas próximas semanas. Vai fazer um especial de bloco de cada blocos, enfim, falando dos nossos, das pessoas que a gente gosta, dos candidatos que a gente confia mais, dos que a gente confia menos, enfim. Então vai ter bastante coisa pra falar. Eleição, a gente se move por eleição. A gente sabe que o hall de entrevistados do lado B tem vários candidatos. Tem vários candidatos, eleição, peguem aí que vão ter vários. Bons, todos eles, ou quase todos eles. Agora, as eleições movem a gente sabe que a eleição é muito importante, mas a gente sabe também que a eleição não é a única coisa que dita uma democracia. Mas mesmo assim a gente precisa botar o votinho lá na casinha. Então a gente fiquem de ouvidos atentos aí. Bom, não tá morto quem garoteia, e ele tem chance de entrar no segundo turno. Esse trocadilho foi necessário. E ressaltando que Leonardo Jordão não dá, vamos passar pro lado B, lado A, lado B. Cabo Daciolo impressionou a todos no debate da Band por sua incrível capacidade de estar completamente desconectado da realidade. Sim. Alguns chegam, inclusive, a afirmar que estariam debochando uma pessoa de doente mental. Por outro lado, após ver a repercussão de suas conspirações, ele seguiu aprontando publicamente, com direito a subir das colinas para fugir de sociedades secretas, lá em Campo Grande, Mendanha, nas terras de Daniel Soares, para apelar para toda uma fatia do eleitorado brasileiro que se comporta como uma grande corrente de WhatsApp. Assim, eu li na internet muita gente falando que ele se comporta, na verdade, de maneira até comportada em relação a certos pastores neopentecostais de algumas regiões do Brasil. Jesus Cristo. Então, dito isso, a parada é o seguinte: o cara é Daci louco ou Daci muito esperto? Eu já falei aqui, é bom lembrar, o Cabo Daciolo foi um cara que passou batido nos últimos 2 anos, apesar de a gente ter bastante coisa pra falar sobre ele, principalmente por ter sido eleito pelo pessoal. Já foi terror do baile. E foi terror do baile. Falamos na semana passada, porque foi logo depois do debate. Estamos falando pela 3ª vez. É isso que ele quer. Então, de louco pra mim não tem nada. Alguém?
Vocês querem que eu fale do Daciolo? É sei. sério mesmo? Você Melhor que ficar no celular, de Você repente. pode falar, por exemplo, de uma pessoa como muito mais próxima à pessoa, como rolou a filiação, o famoso... Não, Dá pra perceber que já era pirado desse jeito, desde o começo? Eu li um texto bem bacana do José Luiz Fevereiro, que é uma liderança do PSOL já há algum tempo aqui no Rio de Janeiro, e que ele traz, assim, ele fez quase que uma linha do tempo, né, Desde a greve de 2012, desde a greve de 2012, né? Pra mim, passada de pano. Desde quando... Não, o cara acompanhou o processo, não posso falar isso. Ele era uma alta liderança do partido na época. Muito mais digno falar Né? que não viu, que não entendeu, Não, do que não falar, acho, não, não, ali... discordo, não, eu acho discordo, que foi passada... discordo. Eu acho que Discordo. faltou... Como o pessoal gosta de falar do PT, faltou autocrítica. Acho que faltou Como assim, autocrítica. não? Mas ali no texto tem autocrítica. É, mais ou menos, né? Ele Ali- diz que não, até ali tava bom, que não é bem Gente, assim. as pessoas podem se enganar. Não, mas ele não acha que... Eu acho que seria mais digno As ele falar assim, pessoas a podem se gente se enganar. enganou. Eu acho que... erramos. Ele passou muito pano. Falou, valeu, porque foi na mal, galera. Não, eu discordo. enfim, não, mas só ele por coloca contraponto. ele coloca que é um erro do ele coloca que foi um erro de avaliação. Lá embaixo, nos Ele parágrafos. coloca que é um erro de avaliação, mas ele coloca que o cara não era o que ele demonstra ser hoje. E ele não é a única pessoa que eu conheço. Assim, eu não tenho a menor dúvida que o Daciolo tá em surto psicótico hoje. Tenho a menor dúvida. O cara que Será, sobe, cara? O cara que sobe um monte, né, e diz que tá sendo perseguido pelos O Illuminati. garotinho fez greve de fome. Fazendo Não, Mas no seu lema não é que é importante ser cretino? Ele tá sendo muito cretino, porra. Gente, não. O cara, há pouco tempo atrás, ele pegou a Bíblia no plenário e mandou uma deputada que era tetraplégica levantar e andar. E apareceu. Gente, É isso que ele quer. Não, mas aí, cara... Mas é isso que quer. Não, gente, ele tem traço de pesquisa. O cara tá nítido. Mas Não ele tá tem fazendo mais. Bolsonaro O cara- parecer um ser humano normal. Não, mas olha Que só. eu acho que o grande objetivo da candidatura Já não dele. tem mais Mas traço. calma aí, a questão qual é? A questão é o erro do PSOL ou... Não, Daciolo. A questão é mas Daci olha, louco ou mas Daci esperto? Mas a questão é o quê? Eu dar a minha opinião ou eu vou falar qualquer coisa e vocês vão se meter no meio e vão dizer que eu tô errado? Não, a gente tá Porque eu tô discordando. tentando falar A gente tá desde o começo discordando. qual é o meu Mas a gente tá posicionamento. discordando só da Não, sua mas deixa opinião. eu terminar de falar pra Não, então discordar. continua. Pô, o que eu acho é o seguinte, o que eu acho é que o cara, ele hoje, minha visão, ele está, né, desequilibrado. Se ele está sendo também canalha ou não é uma outra questão, mas que eu acho que está sendo desequilibrado, ele está, né? E eu vi um texto bacana do José Luiz Fevereiro, que eu já vi outras pessoas que nem são da mesma corrente do Fevereiro, mas não sei se as pessoas sabem, o PSOL tem milhões de correntes internas e o Fevereiro, inclusive, é tido dentro, né, da corrente do Fevereiro, inclusive dentro do PSOL, é tida como uma corrente pelega, enfim, que foi majoritária, não sei se ainda é, mas foi majoritária por um tempo no partido e tal. Então, o partido de milhões de correntes, eu já vi gente de várias correntes dizendo a mesma coisa, não só o Fevereiro, dizendo que quando ele foi filiado, ele não demonstrava ser esse fanático religioso que ele é hoje, que ele era um cara que, por mais que não tivesse algumas contradições e que sempre falasse de Deus e tal, ele tinha um histórico de bom relacionamento e bom diálogo com pessoas que têm um discurso mais à esquerda. Eu não sei exatamente o que ele está fazendo, qual é a estratégia política, se é que há uma estratégia política por trás dos seus atos. Assim, eu olhando de fora, olhando de alguém que não o conhece pessoalmente, que só o conhece através da informação de outras pessoas, né, de pessoas próximas e outras não tão próximas assim, eu considero que ele chegou num nível de fanatismo que inclusive foi dito, né, não só pelo Fevereiro como por outras pessoas, que ele se tornou isso que ele é hoje exatamente a partir do momento que ele deslumbrou com o cargo, com a eleição para deputado federal, que ele colocou que a eleição para deputado federal seria uma revelação divina, uma revelação divina, né, que não esperava, que foi Deus que o colocou nessa posição. E as pessoas podem ficar fanáticas, assim. As pessoas podem ficar fanáticas, podem ficar desequilibradas, como também podem ter estratégias por trás. Eu, no momento, creio que ele está desequilibrado, que ninguém que está com a sua sanidade mental em dia sobe um monte e diz que está sendo perseguido pelos Illuminati e que não participará de mais nenhum evento, porque senão será assassinado. Exceto os debates. Ele vai descer para os debates. Sobre a questão do Cabo Daciolo, eu acho que é importante a gente olhar esse caso em particular, né, e perceber que, na realidade, ele fala para um público que é muito grande, né? A gente até se espanta, né, com o absurdo de coisas do tipo, como ele falou no debate, mas aí, se a gente olhar e ligar a televisão
às 8 horas da noite na Bandeirantes, por exemplo, quem tá falando lá é o R.R. Soares por um público imenso. Inclusive, cara, é aquele negócio. Se você ouve o cara falar por 10 minutos, você vai lá no boleto do cara e paga, porque o cara é muito convincente. Exato, então assim, tomá-lo como louco eu acho muito perigoso, porque ele tá falando para um público amplo, né? Que é um público que hoje ganha um espaço imenso, que é o público evangélico, fundamentalista, né? Apoiador dessas pautas mais conservadoras que existem, então ele não tá falando pro além. E que tá disposto a acreditar em tudo, né? E, Rafael, Exato. ele ganha um outro público. Ele ganha o público que não quer votar em ninguém e quer votar em alguém. Ah, vamos botar fogo nesse puteiro. O voto cacaré. O voto, fui o voto tiririca, né? Eu entrei na página dele pra ver esse vídeo, inclusive, bizarro lá não sabia que era no Mendanha, enfim. E olhei os comentários, eu acho que é importante sempre Tinha a gente gente ver lá. os comentários. Tinha gente lá. Tem muita gente apoiando, e não é ironia, não é ironia. E são pessoas que têm acesso ao Facebook, enfim, né, que hoje é um acesso amplo, mesmo nas camadas mais pobres da população, mas enfim, são de pessoas minimamente... Não, e é óbvio que não vai dar a eleição pra ele. Não vai ser presidente da República por causa disso, né? Mas ele vai obter alguns votos que ele vai poder negociar. E outra coisa que eu também queria falar: ele pode ser louco, mas tem um partido, ou dois, não sei quantos são, acho que é um só, por trás. São todos loucos do diretório, mesmo que seja meia dúzia de loucos falando assim, bota o cabo da Ciolo. Então, Que ele assim, vai falar as verdades. que ele vai falar assim, não são loucos. Esses caras Estão interessados esses em caras aparecer, estão interessados. ganhar voto, ter acesso a fundo partidário, Exatamente. nem que seja Inclusive, 5%. inclusive o partido dele tem gente suficiente pra ele ir pro debate, pra ter fundo partidário. Então, assim, ele não chega lá e fala, você candidato independente. Tem todo um partido... Sobretudo para ser convidado para Aí, os debates. aí o partido vai olhar e vai falar, vai. Então, assim, eu acredito, e eu já tinha falado isso aqui antes, ele é muito específico no que ele fala. E a gente, inclusive, a gente volta a falar dos pastores neopentecostais, alguns, né, que você olha e fala, é maluco. E não é. O cara não é maluco. Então até o jeito de falar também faz parte de um modelo. É engraçado dar um testemunho aqui. Eu assisti ao Dá um debate. testemunho. Aproveitando. Vai lá, irmão. Eu assisti ao debate na semana passada com a minha companheira do lado, e ela é psicóloga, e ela olhou o Daciolo vendo, ela deu o diagnóstico na hora, psicótico, né? Sim. Falou que ele era psicótico. E eu falei, mas psicótico, como assim? Não, mas ó, os psicóticos costumam ser inteligentes e costumam ter um papel de liderança, né? Eu não sei, eu acho que ele faz um certo personagem ali também, né? Tenho essa impressão. Eu particularmente, assim, o vídeo que eu mais gosto dele, ele falando pro Temer abandonar a maçonaria e Genial, satanismo. Genial. E agora, lembrando que ele teve um histórico de votação meio de esquerda, digamos assim. Votou contra a PEC do teto. Sim, sim, Votou ele- contra a ele- Não, ele é privatizações. a favor da Bolsa Família. Ele diz que há superávit previdenciário. Ele Eu tô contra a reforma da Previdência. nega a Ele déficit foi da Previdência. expulso, ele foi expulso do PSOL contra a própria vontade. Ele lamentou ter sido expulso Sim, do ele se PSOL. defendeu em todas as instâncias e tal. Ele lamentou ser expulso. Ele foi expulso basicamente porque ele fez aquela emenda constitucional que todo poder emana de Deus e não do povo. Mas aqui, rapidamente, assim, dialogando com o Fagner, eu tenho alguns amigos, né, do PSOL, e assim, eu lembro que a época da entrada dele houve muitas críticas, né, justamente porque o PSOL tem algumas questões, né, é um partido que, enfim, sai ali a partir de um certo expurgo que há no PT, e ele carece de uma questão, né, que é muito sensível no partido, que é a questão da base social. Exato. Então, teve o movimento dos bombeiros, teve aproximações de alguns nomes do partido, a Janira Rocha Frente, né, com esse movimento dos bombeiros, e tentaram justamente atrair lideranças para dentro do partido, né? Mas já havia um discurso fundamentalista, já havia um discurso assim que não exatamente combinava com as ideias, com as pautas do PSOL, e eu lembro que a época da filiação dele houve críticas e havia já muita desconfiança por parte de algumas correntes, por parte de alguns, né, integrantes do partido, né? Enfim, então é uma questão controversa, eu salvo engano, desde a origem, mas obviamente com as votações dele no Congresso, com aquela proposta de colocar Deus, né, na Constituição, ele foi expulso lá do PSOL, quando já na bancada federal, né? E só pra concluir meu raciocínio, quando eu discordei do Fagner sobre o texto do Fevereiro, que eu achei uma passada de pano, uma forma muito muito disfarçada de falar que errou, o pessoal pode errar, gente. Não é o que o pessoal, a gente aqui, acho que todos na mesa aqui concordamos com
muita coisa, gostamos de muitos quadros, mas sabe, é um partido político, inclusive, formado por pessoas. Então, o pessoal pode errar, né? Tá liberado. Inclusive, dessa parte do texto que eu li do Fevereiro, que acho que todos nós lemos aqui, uma parte que eu concordei, que ele falou é verdade, e que foi o Pedro falou. É uma forma de tentar chegar aos militares, principalmente, né? E amealhar alguns militares ali, mostrar que o militar também pode ser de esquerda, porque também é trabalhador. Então foi uma tentativa, não é? Eu só acho que assim, esse texto em si, eu achei uma passada de pano. Tipo assim, ele ali parecia normal. Não acho que não foi bem assim. Acho que seria mais digno falar, a gente errou, foi expulso, tanto que foi expulso. Ou seja, se o partido errou porque expulsou ele, mesmo ele não querendo sair, que eu não sabia disso. Então assim, acho que houve todos os contextos. Só pra situar a fala que é quando eu contrapus aqui com o Fagner sobre isso. Mas isso faz parte da vida, é assim mesmo, e segue o jogo, vambora. Na minha opinião, assim, eu acho que hoje, o Daciolo de hoje, esquece essa história da passada de pano que o Belandi e o Fagner discutiram. Pra mim, hoje, é uma estratégia eleitoral pra normalizar o Bolsonaro. Pra mim também. Porque o Bolsonaro pareceu ele pareceu um cidadão Mas é uma comum. estratégia de quem? Suprapartidária, da galera do PEN lá de cima. Falou, meu irmão, dá uns gritos de louco aí, faz umas correntes de WhatsApp. Illuminati? Partido... como é que é a missa negra dos caras, partido tá ligado? militar, sei lá. Não, enfim. eu acho que os caras sentam e falam assim, olha, a gente quer fazer aquele candidato, a gente põe isso aqui. A estratégia dobradinha eu é acho muito que comum. o Alckmin fez com o Meirelles. Eu vi de uma maneira diferente. Eu não vi o Bolsonaro, o Daciolo transformando o Bolsonaro numa figura razoável, não. Eu vi o Bolsonaro, o Daciolo apagando o Bolsonaro. Quase isso. O Bolsonaro foi... Pois é, mas assim, apagar o Bolsonaro também não é uma estratégia boa para ele mas aí próprio. não é o suficiente pra perder 20% de votos. Ele foi completamente Ele apagado. apagou ali no debate. do debate. No debate. Mas não ter Exceto- highlights Mas não não perdeu voto. não ter highlights do Bolsonaro. Ele quer passar. Eu não sei. Ele quer passar inócuo, porque se ele falar, ele fala merda. O 0 a 0 A do Ciro, que ele falou assim, não sei, diz aí a resposta. Eu não sei Foi uma puta que pariu. Eu não sei se ele perde voto. Eu acho que pode perder. Eu não sei se ele não perde voto, porque, inclusive, assim, meio que consenso geral com as pessoas que eu conversei que assistiram o debate na Bandeirantes, é que o Boulos começou o debate muito mal quando tocou num assunto lá da Val e trouxe à tona, e aí o Bolsonaro pôde fazer aquele espetáculo lá e chamar o Boulos de desqualificado e não responder nada, e etc, etc. Foi meio que consenso que o Boulos tinha começado muito mal. Só que os dias comprovaram que a gente estava errado, assim. Assim, a estratégia do Boulos não é pra ele ganhar voto, né? Ela é pra minar a credibilidade do Bolsonaro. De lá pra cá, a gente viu aí que o Bolsonaro passou a apanhar bastante na televisão e nas redes sociais por conta dessa história, né? Virou muito, né? Hoje a eleição é muito pautada pela discussão da rede social, então virou muito meme aí, a questão da Val e etc, etc. Então eu não sei se ele não perdeu voto com esse debate. Pode ser que ele tenha perdido. Não sei se suficiente, né, pra estar fora do segundo turno, mas eu acho que, até porque o debate da Band não é tão visto assim, mas eu acho que, enfim, foi negativa pra imagem dele a participação no primeiro debate. Eu acho que num primeiro momento o Daciolo e o Bolsonaro disputam o mesmo quinhão de votos. Isso sem dúvida. Acho que sem dúvida. E pode perder lá seus 3, 4% do Bolsonaro. A questão toda é que essa divisão, assim, o Bolsonaro não vai ganhar o primeiro turno. Se o Bolsonaro for ganhar o primeiro turno, se tiver algum cientista político, algum historiador, algum comentarista, jornalista, que vier me dizer que o Bolsonaro tem chance de ganhar no primeiro turno, me avisa, que eu já vou embora logo. Acho que ele não vota, então, acho que ele não ganha em nenhum turno. Eu acho que o Bolsonaro não ganha no primeiro turno. Então, assim, o Bolsonaro, ele só não vai pro segundo turno só se houver um crescimento absurdo do Alckmin E de mais um. Que o Ciro, ele é o primeiro. Ou digamos que o Daciolo roube 5% dos Ele não votos vai, dele. e aí é muito, porque Mas aí o Daciolo muito. é um discurso muito mais exaltado. A questão toda que eu acho que o Alcides falou, e eu também acho, da tabelinha, é você fazer o Bolsonaro parecer, e isso suavizou a imagem do Bolsonaro, ainda que o Bolsonaro, não sei se o Bolsonaro quer isso também, porque eu tenho a tese que o Bolsonaro não quer ser presidente, mas Ele quer falar ser mito, merda. Ele quer ser mito, igual o Enéas, morreu o mito. Imagina se o Brasil fosse o Enéas, se fosse presidido pelo Enéas. O Enéas pequeno parêntese. O Enéas nunca chegou perto de ser presidente. Se o Enéas fosse hoje candidato, Enéas vivo fosse, a gente tava fudido. Não, talvez, porque o Enéas
conseguiria... Ele conseguia juntar a lógica com o fascismo. Até porque era um cara comprovadamente inteligente, né? Culto, né? Enfim, apesar de ser um fascista. Então, assim, ainda tem isso. Eu só acho que a questão do Daciolo é essa tabelinha que eu falei isso no programa passado lá no Ao Vivo, só que foi meio caótico o programa, mais do que costume. Talvez tenha passado batido. Essa tabelinha de tratar o Bolsonaro como alguém é mais ou menos razoável. Tipo, ó, tá vendo? Tem um outro extremo que isso acontece com Alckmin Meirelles, aconteceu com a S. Pastor Everaldo, aconteceria se fosse Lula e Manu, enfim, isso acontece também do espectro esquerdo, Boulos e Ciro, pode acontecer. Então eu acho que a questão toda é que, apesar do possível roubo de votos, eu acho que ainda estabiliza o Bolsonaro e tira um pouco do discurso dele. Até que ponto também isso é uma estratégia, sentaram pra conversar, pode ser uma estratégia empírica, tipo, os caras perceberam, vamos tentar. Ou então, mesmo, não uma estratégia em si, mas acaba vindo ser uma estratégia. Talvez no começo não fosse, passa a ser, sei lá, enfim, é muito difícil de a gente analisar isso, porque a gente não tá ali nas entranhas do poder, e até quem tá nas entranhas do poder tomou umas boladas fora também de vez em quando. Aliás, sobre estratégias políticas, eu recomendo Vira Casaca dessa semana, que eles falam justamente sobre estratégias de debate, sobre estratégias de marketing político, que é bem legal. E também tem uns 5 minutos do MBW de alguns dias atrás, que também é sobre o mesmo tema. O convidado é o mesmo, é o menino lá do MBW, acho que é o André do MBW. André Ponte. É o André Ponte, que é o convidado, que fala, que trabalhou com isso já, enfim. Ele entende muito do assunto. Bom, esse foi o Lado B número 73. Assine o feed no site da Central 3 ou no tocador de podcast do seu celular e receba os episódios aí automaticamente. Conheça o financiamento contínuo da Central 3 em apoia.se/Central 3 e saiba como colaborar para manter a qualidade e a independência do conteúdo da casa. O Lado B do Rio está no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, mas no Instagram é Lado B do RJ. Acesse também nosso site, Lado B do Rio. Instagram, né? Instagram. Continua, vai. A dicção do panelista nem sempre é certa. Tá com sono, coitado. Eu dormi 3 das últimas 36 horas, tá foda. Acesse nosso site ladobdorio.com.br e aí Daniel Soares prometeu o texto pra semana que vem. Não, prometeu não, vai ver se dá. Eu tenho uma agulha também. E assim, vamos falando sério agora aqui. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Considerações finais dos senhores, tanto do Pedro quanto do Rafael. Agora eu comecei pelo Pedro, vou começar pelo Rafael. Onde encontra o livro. Falar sobre o livro, como compra. Apoie o seu livreiro local, não compre na Saraiva. Bom, quero agradecer enormemente, foi um prazer participar do debate com os colegas aqui do Lado B do Rio. O livro ele pode ser comprado pelo site da editora Consequência, né? Acho que só colocar lá no Google já vai aparecer, e também é vendido no site da livraria da Travesso, né? Então, mais uma vez, agradecer a todos aqui pela oportunidade de divulgar nosso trabalho. Bacana, também queria agradecer, gente, dizer que foi uma satisfação e é isso. Valeu, boa noite. Pedro agora que vai entrar na disputa com o Simas pra ver quem vai ser mais convidado pelo Lado B. Boa noite, Caio Belandi. A gente fez essa piada, mas a gente não explicou. Vamos explicar aos ouvintes. O Pedro indica, às vezes, alguns professores... Ele fez umas 10 pausas pra gente já. Umas 10 não, mas eu acho que talvez pelo menos umas 6 ele já fez. Então, assim, alguns dos excelentes convidados que a gente traz são indicações do Pedro, ou contato que a gente sabe que ele tem, enfim. Então, o Pedro é o nosso quinto elemento, nosso produtor. Segunda vez, convido a... Produtor associado. Bom, a gente convida todos a ouvirem o podcast. Se eu não me engano, é o 19 ou 20. Não tenho certeza, mas é um podcast sobre empreiteiras com o Pedro Henrique Campos, que inclusive também, além de ser o nosso produtor associado, ele foi um corte... Por muito tempo nosso recorde de audiência. Foi um corte que a gente teve, porque ele dobrou ou triplicou a nossa audiência ao programa dele. E a gente acabou, enfim, a partir dali foi só aumentando, e ele ficou durante muito tempo sendo o líder de audiência do programa. Então, enfim, além disso tudo... No episódio 100 a gente chama de Lado Pedro do Rio, em homenagem a ele. Não por acaso, enfim, o episódio é excelente, porque, enfim, o primeiro livro... Foi o primeiro? O livro anterior, né? O segundo livro. Os donos do Capital, né? Não, a gente falou sobre Estranhas Catedrais. Foi os dois. Acho que foi sobre os dois. Mas foi mais sobre os Estranhas Catedrais. É o número 19. 19, né? E, enfim, convido a todos a ouvirem, porque realmente é excelente. Destrinchando um pouco mais do que ele falou aqui sobre a política econômica dos anos de chumbo, mas indo em função das empreiteiras. Enfim, a gente vê que nada que acontece atualmente é novidade. O Brasil, enfim, é um museu de grandes novidades. E acho que é isso, né? Semana que vem tem mais. A gente está preparando aí também alguns convidados bem legais para trazer.
E eu acho que vai ser bem legal esse período pré-eleitoral, digamos assim. Um abraço. Boa noite, Fagner Torres. Bom, boa noite. Mandar um último abraço também pro Ramon Almeida, que outro ouvinte, só que esse é daqui do Rio, que elogiou a gente aí na semana passada também, mandou uma mensagem elogiando os últimos 3 programas, inclusive o programa que a gente fez em São Paulo. E é isso, vamos lá que semana que vem tem mais. Vamos seguir o conselho do metrô de São Paulo, né, nas próximas eleições. Deixa a esquerda livre. Daniel Soares, boa noite. Só me resta dizer boa noite e até a próxima. Primeiro queria agradecer ao Jorge, que já trabalhamos juntos em um site para falar sobre súmulas de direito esportivo, foi bem legal, ele falou que era ouvinte, não sabia que era ouvinte, obrigado pela audiência. E semana passada, lá no especial, eu fiquei um pouco tímido. Tímido não, na verdade, até na última meia hora do programa eu fiquei meio quieto, porque eu tava ficando muito emocionado com as coisas que eu ia falar no final, e acabei que eu não falei nada. Porque assim, eu falei lá que o lado B foi uma coisa que foi importante na minha vida, quando eu tava na bad. E, na verdade, assim, como vocês brincaram lá, eu, de fato, sou o prego que se destaca no grupo. Eu sou completamente diferente de vocês. Não cresci no subúrbio, não tenho... Sempre cresci... Arquivo confidencial! Tenho origem de classe média, enfim. Minha relação com a classe proletária vem do meu avô, dos meus avós, enfim. E eu sou muito sacaneado por isso fora do programa. É o Dória da esquerda. O apelido do Alcides é o Dória de esquerda. Usa half trench. Inclusive, a única pessoa bem vestida no programa de São Paulo. E por isso também fui sacaneado. Mas, assim, o lado B ele tem uma importância simbólica muito grande pra mim. Porque, como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa que tinha tudo pra dar errado, né? Eu tinha tudo pra ser um baita de um reacinho escroto. Boy lixo, que tá na moda falar isso, né? E até que eu sou uma pessoa razoavelmente razoável. Um pouquinho melhor do que isso. Professor de História te salvou. Professor de História me salvou. E me salvou com lógica. Imagina só, não foi com doutrinação. Mas... assim, trabalhar no lado B, assim... Eu sou o que menos... Eu falo muito, mas devia falar menos, porque eu sou só apresentador. Mas eu me intrometo no assunto dos outros. E, assim, é muito especial pra mim fazer o programa, porque, de alguma forma, isso me conecta com a memória do que representou a minha mãe na minha vida, e pelo fato dela ser jornalista e pelo fato dela sempre ter me levado nas pautas mais tensas dela, assim, tipo, você vai ver, você sabe o que é seca no Nordeste? Vamos te levar pra ver seca no Nordeste. E me levava lá nos rolês mais tensos de Sergipe, assim, um bagulho que não chovia há 2 anos, e o lugar ficava a 10 quilômetros do São Francisco, as pessoas não tinham água. Esse tipo de coisa que só a gente vê no Brasil e fala, puta merda. É que nem aquela senhora que vende amendoim aqui perto, que toda vez que a gente olha, a gente parte o coração, que é uma senhora bem idosa e... Nossa, é foda. Então, assim, de uma certa forma, o programa, ele me conecta com isso, com essa memória que, pra mim, é uma memória emocional cada vez mais distante, porque já se fazem aí muitos anos que ela já não está entre nós. Então, pra mim, essa conexão é muito especial e eu fico muito feliz de poder toda semana estar aqui e exercitar esse meu lado mais humano, esse meu lado mais empático, que tenta se conectar com as pessoas. E também tenho que agradecer, por óbvio, a Raquel Linhares, que me apoiou pra caramba em momentos que eu não queria estar aqui, que eu não estava de saco cheio, que eu tava puto com o Fagner. E ela falou, não, cara, vai. Eu não fiz nada pro cara ficar puto comigo, ele sempre fica puto comigo, eu não sei porquê. Depois eu te dou um abraço, mas... O Paul McCartney do grupo. Eu sou o Paul McCartney. Esse é o problema. Assumindo o papel de John Lennon e de Mark Chapman. Mas a gente conversa sobre isso depois. E assim, tinha dias que eu não tava afim de fazer. Ela falou, não, vai lá, isso faz bem pra você, isso faz bem pra você. Então, tá aí o agradecimento de verdade, do coração. Um beijo pra ela. E, gente... obrigado pela paciência de ouvir isso até o final, porque vocês não têm obrigação nenhuma de ficar sabendo da minha vida emocional e nem de gostar de ouvir isso. Obrigado pela atenção. Obrigado, porque se podcast... Como é que é? Se ouvinte é tudo carente? Podcaster também é tudo carente, Paulo Júnior. Todo mundo é carente, cara. O mundo é carente pra caralho. Então, semana que vem, não sei quem vai vir aqui, porque a nossa pauta vive mudando, porque as assessorias estão pegando fogo agora, mas vai ter gente legal de convidado. Semana que vem no Lado B 74. Ou vão. E agora partiu, e talvez eu esteja no Anticast no sábado, então vamos ver como é que é, porque não sei se vou ter paciência de ver o debate até o final, talvez eu use a emenda Glória Pires. Fique ligado no Twitter e fala que eu não pude opinar sobre nada porque eu fui dormir. Valeu, gente, abraço.
afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça.